Olá, vamos continuar então dando sequência ao primeiro vídeo, para quem está me acompanhando desde o primeiro. Para quem está chegando agora, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Essa aqui é a oficina de terceira jornada de produção e gestão cultural do Grupo Pontapé. Essa oficina foi aprovada pelo Fundo Estadual de Cultura de Minas Gerais, e a ideia é que ela circulasse por 4 cidades de Minas. No entanto, com o advento da pandemia, nós tivemos aí que reformular e trazer, então, essa versão online, né, para poder compartilhar um pouco da nossa experiência desses 26 anos de grupo de teatro aqui em Uberlândia, Minas Gerais, Brasil. Então, eu dividi a minha fala em três partes. A primeira está no vídeo anterior, se você tiver interesse, acessa. Para quem já assistiu, vamos seguir na segunda, que é sobre planejamento estratégico. Bom, o planejamento estratégico, para nós, do Grupo Pontapé, foi um divisor de águas, e vocês vão ver por quê. Porque ele é muito profundo, e depois que você faz esse planejamento, você tem um norte, uma visão muito melhor de quem você é, aonde você está inserido e para onde você quer ir, né? Então, nesse sentido, a primeira pergunta lá do primeiro vídeo, Oncossô, Oncotô e Proncovô, basicamente ela é bem trabalhada e respondida no planejamento estratégico. No nosso caso, nós fizemos em 2011 com a Ravel Consultoria, que é o Rômulo Avelar e o Márcio Rimet. Então, eles fazem uma dupla ótima, que é uma dupla, né, que não é apenas da administração de empresa, mas, ao contrário, é primeiramente artística, de produção e da administração, né? Então, essa sequência aí, Rômulo, produtor há muitos anos, gestor e artista também, Márcio também, e psicólogo, o que é muito incrível, assim, torna o trabalho um pouco mais completo, porque muitas vezes é preciso compreender as entrelinhas, né, de um coletivo que está há tanto tempo junto, trabalhando junto, e enfim, nesse sentido é um trabalho bastante rigoroso, complexo e completo, né? Agora, para quem falar para mim assim, eu não tenho grana para pagar uma consultoria, eu não consegui. Olha, uma coisa eu vou dizer, né? Assim, para quem está começando, para quem já está aí na luta da área cultural há muito tempo, sempre que você puder colocar esse tipo de desenvolvimento nos seus projetos, nas suas planilhas financeiras, coloque, vale a pena, né? Não é um gasto, é um investimento, até para você conseguir trabalhar melhor com o seu próprio negócio, né? Então, assim, às vezes a gente acha que é um custo, mas é um benefício junto. Claro que tem um custo, né? Todo profissional, todo trabalho, todo artista coloca o seu preço, né? Tem o preço e tem o valor. Às vezes vale mais do que o que a gente paga ou o que a gente cobra, mas tem essa questão aí do preço, né? Mas para quem de toda maneira fala, não, meu trabalho ainda não, assim, não consigo ainda fazer esse tipo de investimento, o que eu vou colocar aqui é o que nós desenvolvemos em 2011, 2019, tá? Que foi recentemente, né, no início de 2019, que a gente fez a revisão do planejamento estratégico, e é impressionante como ele sempre está atual, porque justamente por ser um trabalho profundo, aqui não se trata de
de eu dizer que tem uma fórmula, que esse é o jeito certo, ou isso que nós elencamos aqui é o correto, ao contrário, essa é a nossa experiência, e a ideia é justamente trazer essa ferramenta mesmo, né, da administração que foi utilizada e compartilhar. Então, gestão estratégica, né? O que é a gestão cultural? É uma administração rigorosa a serviço da utopia, né? Ao contrário do que muitas pessoas têm no imaginário, que artista é um ser largado, enfim, né? Tem muitas coisas que estão no imaginário das pessoas, e que a área da cultura é uma área. Nós temos muitos problemas, muitos defeitos como qualquer outra área, né? Mas nós trabalhamos com sonhos, nós trabalhamos com utopia. Então, nesse sentido, quanto mais, é a velha história, né? Disciplina é liberdade. Então, quanto mais rigoroso, né, eu for no meu planejamento, no meu olhar, nos meus processos de decisão, quanto mais eu tiver isso em mente, mais eu posso alcançar essa utopia, esse sonho, né? Nós trabalhamos com isso, com essa matéria, mas até, né, para chegar, para desenvolver um projeto artístico, cultural, um espetáculo que seja, a gente precisa do sonho, mas a gente tem a realidade. Então, como é que a gente chega lá? Essa é a ideia. Vamos lá. Bom, e de que se trata essa gestão estratégica, né? A gente trata o quê? De competências, do planejamento estratégico e da implementação desse planejamento, porque também não adianta ficar tudo no papel, né? É que nem livro na estante. Se a gente não lê, o conceito não vem para dentro. Se a gente não implementar, todo aquele trabalho que nós tivemos, ele cai por terra. E nesse caso, né, o planejamento estratégico, ele corresponde a um processo contínuo, ou seja, realmente a gente não pode parar, que visa reduzir as incertezas do processo decisório através de técnicas que avaliem as ações e pressões do ambiente, seja interno ou externo à organização. Isso é, né, bastante interessante. E aí nós tivemos, então, várias etapas, né? Nós definimos nossa missão, nosso negócio, os princípios, a visão, a implementação, né? O que é a missão? E aí vem cada coisa, né, que a gente foi entendendo também. A missão é a razão de existir da sua empresa, do seu empreendimento, da sua carreira, né? No caso, sua arte, ou seu grupo, seu coletivo, qual é a razão de existir, né? O negócio, é interessante que a gente acha que negócio é o nosso, né? O nosso negócio. Mas o negócio não é. O que é o negócio? É a visão, tá? É o entendimento do principal benefício que o seu cliente espera de você. Que o seu cliente. É, qual é o principal benefício que você pode levar para o público? Seu melhor espetáculo, por exemplo, né? Qual é o melhor benefício que uma sorveteria pode oferecer, né? Então, assim, o negócio é aquilo que o meu cliente espera de mim, tá? Melhor benefício, importante deixar claro. Bom, e depois os princípios, o que são os princípios, né? Os princípios são os balizamentos que eu tenho para um processo decisório mais assertivo, né? Para eu poder identificar o comportamento da empresa, do negócio, das pessoas, enfim, que trabalham nesse empreendimento, né? Que trabalham para essa missão. Então, deixar claro, né? Ter claro com a gente e para deixar claro para os outros, né? Para quem vai chegar nesse lugar, nesse empreendimento. Entenda sempre que eu disser o empreendimento, organização, empresa, ou carreira, tá? E aí, o que são, né, esses
esses princípios são os nossos valores, aquilo que é caro para a gente, aquilo que faz sentido para nós, aquilo que, poxa, né, eu acho que quem trabalhar aqui tem que trazer, né, tem que ter isso também como um valor para si, como um princípio, tá? E, por fim, a visão, que é muito bacana. Quando a gente chega a desenhar a visão, no caso era para 5 anos, né? Então, assim, você pode pôr o tempo que você quiser, né? Mas a gente pôs uma meta ali de 5 anos. E essa visão, na verdade, ela é carregada de todas as outras coisas que esse planejamento estratégico vai trabalhar. Então, é uma visão que é possível de acontecer. No entanto, ela demanda que você olhe para os seus pontos fortes, para os seus pontos fracos, para o ambiente, para tudo que eu vou mostrar aqui para vocês, que está contido nesse planejamento, tá? E foi bem bacana, né? Então, trabalhamos isso e chegamos à implementação. Quando, na época, nós fomos fazer gente, quando nós fomos fazer o nosso trabalho de planejamento estratégico, o nosso organograma, que a gente tinha até orgulho dele, estava dessa maneira. Então, até para a gente, né, por mais que a gente tenha tentado dividir nas caixinhas, aí a gente ainda estava confuso para nós, para as pessoas que trabalhavam conosco. Bom, aí nós chegamos na nossa missão lá em 2011, que se manteve agora em 2019, que é promover o desenvolvimento humano por meio do teatro. Ora, podia ser qualquer coisa, né? Poderia ser somente fazer espetáculos de artes cênicas, poderia ser qualquer outra coisa. Mas por que foi essa missão? Porque nós identificamos, né, todos aqueles anos para trás, o que nós tínhamos feito, o que nos movia a fazer esse trabalho. Então, por isso, esta foi a nossa missão e continuou sendo, e entendo que será, né? Porque em 2019 ela se manteve a mesma, tá? Depois, o nosso negócio, nós descobrimos que tínhamos 2 negócios. Então, descobrimos assim, né? Nós já trabalhávamos com 2 negócios, nós colocamos isso de forma expressa. A vertente artística e a vertente institucional. Na vertente artística, nós identificamos que o que tinha no nosso negócio, né, que atraía, que as pessoas esperariam de nós, é reflexão, provocar a reflexão com sensibilidade. Em 2019, nós mantivemos. Então, você pode assistir qualquer espetáculo do grupo, pode gostar, não gostar, mas esse dado vai estar lá. Na vertente institucional, já nós promovemos mudanças. Em 2011, nós elencamos, né, como treinamento comportamental, que é isso que o nosso cliente esperava da gente, e em 2019 não, porque nós fomos aprimorando também esse trabalho do teatro aplicado e entendemos que o que o nosso agora espera de nós é essa mudança, né, esse aprimoramento, esse desenvolvimento humano. Bom, essa melhoria de desempenho, né? Que aí pode ser em qualquer área, né? Deixou de ser um treinamento de comportamento para ser uma melhoria de desempenho daquela função, seja ela qual for, né? Por vários meios, que é o que a gente desenvolve no teatro aplicado. E aí os princípios, eu acho que eu perdi a tela de vocês novamente, vamos ver, realmente. Bom, os princípios, né? E aí, os princípios, para eu não me alongar muito, esse material vai estar disponível para vocês. Eu vou falar dos 4 últimos aqui, que é o respeito à diversidade de pensamento, à diversidade cultural, que para nós sempre foi
e é caro, né? É algo faz sentido para nós, é natural nosso, né? Respeitar e ser respeitado dentro do grupo pelo que se é nós, todas as diversidades, né? Ideologia, gênero, opção sexual. Então, nós não temos nenhuma questão. Todo mundo sabe disso e respeita, né? Compromisso com a pontualidade, eu quero destacar isso porque não necessariamente o compromisso com a pontualidade, ele é algo que a gente tinha, né? Nós tínhamos como um princípio, mas nós não conseguíamos. Nós tínhamos como um objetivo, perdão, mas nós não conseguíamos executar quando chegava as atividades que tinham que ser feitas em Uberlândia. Então, fora sempre pontual. Aqui sempre a gente não conseguiu. Colocamos como princípio e passamos a perseguir esse princípio até que a pontualidade se tornou para nós assim cotidiano, né? Valorização, perdão, no 8, a crença com os princípios da parceria, nós sempre fomos um grupo que buscamos parceiros, oferecemos parceria, buscamos parceria, no sentido assim que a gente sempre achou que ninguém faz nada sozinho ou faz menos do que poderia fazer, né? Por isso mesmo somos um grupo, mas a gente gosta de juntar as coisas, né? A gente gosta de fazer o junta panela, no sentido assim de o almoço ficar mais gostoso, né? Então, justamente por isso, porque a gente entende que, como as pessoas, os grupos são diversos e a diversidade nos enriquece. E, por fim, ali, a atuação pelo desenvolvimento cultural da sociedade, nós começamos por nós mesmos, pela nossa cidade, e aí pelo Estado e sociedade, né? Sempre o grupo teve esse olhar. É algo que é inerente mesmo, a gente enquanto pessoas e enquanto coletivo, né? Me recordo que em 98, bom, a Kátia que vai contar melhor a história do grupo, né? Nosso percurso, por onde fomos e voltamos. Mas quando nós voltamos de São Paulo, do tempo que ficamos lá, eu e Kátia já nos engajamos aqui em Uberlândia na Associação de Teatro. Então, nós ficamos de 1998 a 2008 fazendo um trabalho contínuo na Associação de Teatro de Uberlândia, né? Nós desenvolvemos projetos para a cidade bastante interessantes, então, a Mostra Nacional de Teatro, o Festival da Atu, que era fomento, fomos criando, né, o Quintanato, fomos criando não só projetos, mas umas ações contínuas junto aos artistas, né, ao poder público, à própria sede da instituição, que foi por muitos anos no mercado municipal. Enfim, a entidade permanece hoje e ainda existe. Outra ação, né, também de desenvolvimento, o Encontro de Artes Cênicas do Cerrado, primeiro, segundo, queremos, né, desenvolver o terceiro encontro agora, e sempre isso, né, nesse intuito de desenvolver o ambiente em que nós estamos inseridos, porque se o ambiente se desenvolve, nós nos desenvolvemos junto com ele. Se o ambiente cresce, a gente cresce junto com ele. Se eu posso abrir, né, isso para outros artistas que talvez, né, nem imaginava que poderia ser possível e útil fazer um planejamento estratégico a partir daqui agora, então vai colocar isso como meta, como um objetivo. Então a gente tem até uma certa, como é que fala assim, responsabilidade com isso, né, também, porque muitas coisas na cidade, muitos trabalhos voltados para o coletivo nós desenvolvemos na cidade. Então, erramos muito, acertamos muito e assim sempre. Bom, dando continuidade, depois dos nossos princípios, tem a nossa visão. E o que é a visão, né?
é você deixar de forma expressa quais são os objetivos, as metas que você pretende alcançar em um determinado prazo, em um determinado período. Em 2011 nós colocamos um prazo de 5 anos, em 2019 de 2 anos. E essa visão, vamos dizer assim, essa visão de futuro, né? O interessante é que ela é realista, otimista. Por quê? Porque ela é calcada em concretude, em tudo aquilo que foi levantado na fase do diagnóstico, que eu vou falar daqui a pouco, nas ameaças, nas oportunidades, nos seus pontos fortes, pontos fracos, em tudo aquilo que você levantou durante seu planejamento. Ao final você consegue desenhar então uma visão realista, concreta, porém otimista, né? Ou seja, todos queremos melhorar e queremos alcançar, né, determinados objetivos. Então, essa visão, a partir do momento que você escreve, deixa ela expressa e compartilha com os integrantes, membros do coletivo, do grupo, do seu empreendimento, e todos passam a perseguir o mesmo objetivo e todas as ações passam a ser em prol dessa visão, ou seja, estão alinhadas com essa visão, você com certeza tem mais chance de obter êxito, porque você mirou e agora você desenhou seu alvo e agora você vai perseguir esse alvo, né, com todas as suas com todas as pessoas que junto com você desenvolvem o trabalho, ou se for sua carreira também a mesma coisa. E agora passaremos, né, para o diagnóstico que segue no próximo vídeo. E aí sim, né, os diagnósticos, né, a etapa do diagnóstico, os pontos fortes, pontos fracos, as oportunidades e as ameaças. E é bacana falar disso, assim, eu vou falar só de alguns, né, não de todos que não dá tempo. Mas aqui, por exemplo, o grupo é visto dentro e fora de Uberlândia como uma referência da cidade, uma das referências, né, não é a referência, como uma referência na cidade na área do teatro. A sua imagem perante a comunidade de Uberlândia é consistente. O Grupo Pontapé dispõe de estrutura sólida e pouco comum entre os grupos artísticos brasileiros. Isso se diz muito por causa da sede, né, que nós, desde 2001, temos um espaço e mantemos esse espaço, que funciona um teatro alternativo, uma escola de teatro e a sede do próprio grupo, onde a gente ensaia, faz os nossos espetáculos. E o outro ponto, esse perfil empreendedor dos integrantes, né, que a gente resolveu continuar alimentando, porque quando a gente pensa em fazer uma obra, em criar um espetáculo, a gente já é empreendedor, né, no melhor sentido da palavra. Só que a gente continua alimentando isso em nós, né? Bom, os pontos fracos, né? Alguns, porque o ponto fraco é o que a gente mais acha. Aqui, os dirigentes, nós, né, ainda possuímos alguma dificuldade no exercício da liderança, nós ficamos com muita coisa concentrada nas nossas mãos, né, e muitas vezes as pessoas não sabem qual é o limite, qual que é a sua autonomia dentro do grupo para desenvolver determinados setores. O site do grupo, né, a gente passou anos sem site, tentamos com um, tentamos com outro, não deu, desistindo, paramos. Ou ainda não existe uma rotina de exploração das redes sociais para promoção das atividades do Grupo Pontapé. Isso foi em 2019, fevereiro de 2019. Pontos fracos, hein? E o que eu quero dizer com isso? Daqui a pouco eu chego lá. As oportunidades, tá? Embora, né, nesse momento que nós fizemos, fevereiro de 2019, vou citar algumas aqui, a área cultural, o setor no Brasil como um todo estava atravessando um movimento de crise, ainda está, agora piorou, né? E existem diversas fontes de financiamento a projetos na área, né?
as possibilidades de participação de brasileiros em feiras especializadas da área vêm sendo ampliadas. Outra situação, as redes sociais na internet abrem grandes possibilidades para iniciativas de fidelização com o público. E existem demandas no mercado por serviços para os quais o sistema, né, Grupo Pontapé Balai, encontra-se preparado para atender. Balai é a produtora do Rubens Reis, que é parceira nossa. E as ameaças naquele momento, em fevereiro, as turbulências políticas e econômicas no país se mostram como fator de risco para as instituições culturais. Os artistas, essa que tem muita ameaça mesmo, né? A oportunidade são algumas, mas as ameaças nem coube aqui na página também. Os artistas empreendedores brasileiros vêm sofrendo ataques sucessivos motivados por questões políticas. A gente estava bem nesse momento sendo xingado, falando de Lei Rouanet, artista que é mamar na teta do governo, e por aí foi, e isso não acabou, e a gente entrou na pandemia em 2020, né? Então, assim, foi uma sucessão, né? Vem sendo uma sucessão. Tivemos aí, perdemos o nosso Ministério da Cultura depois disso, aqui, de 2019. Isso vou deixar até para o Rubem falar, porque ele fala muito das ameaças também, tá? Mas aqui no nosso planejamento estratégico daquele momento, né, aumentam significativamente as exigências legais e burocráticas sobre o setor cultural. E uma outra questão super importante, o grupo, naquele momento, fevereiro de 2019, não está tão diferente hoje. O grupo vem enfrentando problemas de saúde de seus integrantes, de seus familiares e de seu círculo imediato. E aqui eu abro um parêntese gigante, porque, poxa, nós somos trabalhadores e trabalhamos muito, né? Muitas vezes a gente não tem hora para trabalhar, a gente não tem hora, não tem fim de semana, não tem descanso. Para muitos artistas que são também gestores, muitas vezes isso dobra, né? A gente tem mais carga para os outros, enfim. É momento, e essa pandemia também nos trouxe isso enquanto seres humanos, né? De olhar para si, para o seu entorno, para o seu trabalho, e ver como é possível, né? Como que nós podemos viver um pouco mais sem estresse, menos estresse. Porque, olha, são tantos altos e baixos que nós da classe artística e cultural passamos, que para a gente sofrer uma síncope, não custa, né? A gente está vendo aí muitos problemas de saúde, não é só, né, o Covid que está agora acentuando, mas principalmente aí com quem já tem outras comorbidades, mas nós da área artística e cultural precisamos entender que a questão da saúde e da saúde mental, física e mental, ela é para a nossa área uma necessidade, né? Então, se é preciso colocar lá, fazer parceria, né? A gente fez parceria, fez com fisioterapeuta, academia, e outra coisa, gente, parceria às vezes não é assim, tem que ser de graça, você pode fazer permuta, você pode trocar, você pode pagar diferente, você pode, né? E aí eu acho que vale a pena investir nisso também, foi só um parênteses, porque o nosso trabalho depende da nossa saúde, do nosso bem-estar, né? Para a gente conseguir realizar. Bom, está aceleradíssimo, quer dizer, acabando. Então, passando aqui para os diagnósticos, né? Vem as grandes questões. Nós definimos que as nossas grandes questões, então, é que era preciso investir no fortalecimento da identidade artística, era uma questão para a gente naquele momento, esse investimento. Necessário refinar a comunicação do grupo, é preciso avançar na implantação de novas frentes de trabalho, é necessário apurar os processos organizacionais e as rotinas de trabalho. Bom, falando um pouco da técnica utilizada, que é a técnica do stakeholder. Não sei se vocês já ouviram falar dessa técnica.
Basicamente, você identifica quem são as partes interessadas no seu trabalho. No caso do Grupo Pontapé, nós identificamos quem era o público, parceiros artísticos e institucionais, empresas patrocinadores, empresas clientes, mídia, sócios, colaboradores, fornecedores, alunos e pais de alunos, governo, entidade, comunidade do entorno. Nós identificamos nesse momento, em 2011, quem eram as partes interessadas no nosso trabalho. E aí vem, nessa técnica, é muito interessante que vem essa tabelinha. E essa tabelinha é justamente, você vai pegar todas aquelas partes interessadas no seu trabalho, que é o seu stakeholder. Você vai dizer o que ele espera de você, todas as coisas que ele espera de você, é uma lista, tem uns que são infinitos. O que é que você, como artista, ou seu grupo, seu coletivo, sua organização faz para atender a expectativa desse stakeholder? E aí, qual é a nota que você dá para cada uma dessa ação, né, que você faz? E ideias e sugestões para melhoria, tá? Daquilo que não está bom. Então, você trabalha com uma nota de 0 a 3, você trabalha com uma nota de 0 a 5, e aí, se você tirou 3, 4, 5, é porque tá ok, né? Não precisa parar nisso para poder ter uma proposta de melhoria, enfim. Tá bom. Se você tem de 2 para baixo, você vai, então, parar e pensar quais são as ideias para melhorar esta nota. Então, no caso aqui, por exemplo, possui programa de estudos e pesquisas. Nós nos demos nota 2, porque, embora nós tivéssemos, nós achávamos que precisaria melhorar. Então, era uma coisa que a gente estava se cobrando, e aí as ideias, entre outras, foram elaborar um programa de estudo e pesquisa, elaborar um método para registro do estudo e dos estudos, pesquisa e processos criativos e outras coisas mais, tá? E aí vai. Então, para cada público, você vai dizendo o que ele espera de você. Para cada coisa que ele espera, você pontua, dá uma nota, e, dependendo da nota, se for até 2, você coloca, então, as ideias, vocês, né, o coletivo, coloca as ideias e sugestões para melhoria. E aí vamos aos nossos objetivos e desafios de 2019, no caso. Objetivos: estruturar o grupo sob os aspectos físico, operacional e organizacional no prazo de 2 anos. Aí você vai dar prazo, tá? Porque depois esse objetivo vai virar meta, ação. Então, você tem que dar o prazo. Reestruturar o setor de comunicação, nós colocamos como ponto fraco, né? Até o final de 2019. Buscar o fortalecimento da identidade do grupo, aprimoramento artístico e técnico da carreira nos próximos 2 anos. Estrear um novo espetáculo no segundo semestre de 2019. Realizar uma programação comemorativa e por aí vai. Bom, o que eu posso dizer para vocês sobre esses objetivos, né? Nós conseguimos realizar todos? Não, não. A gente põe o que tem que colocar, tem que colocar um objetivo. Mas não necessariamente que você vai conseguir alcançar, mas você vai perseguir aquilo. Então, nas suas ações, as oportunidades que aparecem. Então, por exemplo, veio a crise da saúde no Brasil. Pandemia, isolamento, tivemos que readequar todos os nossos projetos para fazer atividades online. Bom, se nós, em 2019, vimos lá nossos defeitos, né, nossos pontos fracos, como a questão da internet, de alcançar as pessoas via internet, público, nosso site que não existia. Então, várias coisas sobre comunicação. O que a pandemia nos trouxe? A necessidade, nós tivemos que nos obrigar a, então, tomar uma providência em relação a isso. Nós tivemos que nos obrigar a resolver. Se nós não sabemos resolver, não tem problema. O problema, a questão é ter o telefone de quem sabe, né? E aí nós começamos a correr atrás, então, de pessoas que fazem o que nós não sabemos fazer, né? A mídia digital, arte
para esse tipo de mídia. Assessoria de imprensa nós já tínhamos, isso não era uma parte frágil, mas toda essa questão dessa divulgação online, edição de vídeos também, né, que é algo que, assim, eu acho que é um mercado que cresceu muitíssimo, né, nesse período, nessa crise. Mas aí, então nós tivemos, aí o que eu estou dizendo é, se a gente já tinha identificado que isso era um problema, né, que a gente precisava resolver até final de 2019, não tínhamos resolvido, mas estava na nossa, estávamos perseguindo isso, só não tínhamos conseguido. Veio a crise, a pandemia, e nós resolvemos, né? Resolvemos como? Chamando pessoas que conseguem nos ajudar com isso, que nós não somos fortes, nós, né, não temos essas habilidades. Bom, era só para fazer. E aí, tá, depois desses objetivos e desafios, nós então, cada objetivo desse, dentro o próximo passo é pegar cada objetivo desse, separá-lo, né, daquela lista e criar um plano de ação para cada objetivo. Então, reestruturar o setor da comunicação até o fim de 2009. Ação, criar um portfólio de propostas. Aí você põe quem é o responsável, o prazo e o custo. Então, para tudo que a gente foi identificando nessa área da comunicação, tinha o responsável, o prazo e o custo, tá? E outro exemplo é de ação futura, que no caso da comunicação não tinha, porque todas tinham que ser resolvidas. Mas no caso do objetivo 1, que era estruturar o grupo sob aspectos físico, operacional e organizacional no prazo de 2 anos, a ação futura é a reforma da sede. Mas por todas as outras questões, né, que estavam lá nos nossos pontos fracos, nas nossas dificuldades, ela ficou como uma ação futura. Mais importante também dizer aqui que uma das coisas que aconteceu, isso aqui foi em fevereiro de 2019. Só que em março de 2019, o grupo fez uma parceria com um grupo de artistas da cidade que se denomina, naquele momento se denominou, né, porque agora, esse ano, não pôde acontecer essa ação, mas de CITU, que é o Circuito Independente de Teatro de Uberlândia. Esse circuito fez uma parceria com a Escola Livre do Grupo Pontapé, com o nosso espaço, e juntos, né, cada um entrou com uma coisa. Nós entramos com o espaço, com a estrutura, com o que nós tínhamos, assessoria de imprensa na época, e o CITU, esse circuito formado basicamente por grupos e espetáculos, né, artistas com espetáculos, desenvolveu uma programação de março a dezembro de 2019, no espaço. Então, foi uma importante ressaltar que foi uma ação coletiva que auxiliou o espaço no sentido de fazer a manutenção nos equipamentos também, porque tinha uma verba que era destinada para essa manutenção, e também no sentido da programação do próprio espaço, né? Isso é importante ressaltar porque acontece, né, nada acontece por acaso, as coisas acontecem quando você está, quando você planeja, surge a oportunidade, você está preparado também para que a determinada ação seja realizada. Então, vamos aqui caminhando para o final, né, que depois das estratégias, eu quero mostrar aqui só o nosso organograma de 2011 e o de 2019, né, dentro da realidade atual, né, com 13 pessoas trabalhando diretamente no grupo e mais algumas indiretas, né, porém, né, a pessoa toda da comunicação, e aí contabilidade, enfim, todos os outros profissionais que estão conosco, mas não estão diretamente no dia a dia, tá? Então, a gente resolveu assumir a forma como a crise que estávamos passando já naquele momento e, de fato, cada um de nós três, Kátia Ruben e Kátia Bizenoto, passou a coordenar uma dessas
não que os outros não estivessem juntos, né? Mas cada um passou a coordenar um eixo, né? A coordenação do Grupo Pontapé, a coordenação de gestão e da Balai do Cerrado, e nós também nos cruzando em cada um desses quadradinhos com mais toda a equipe do grupo e da Balai. Bom, é importante falar que depois disso nós não revisitamos a descrição de função. Para nós bastante coisa está atual, né? Mas depois que faz todo esse trabalho, que você chega no organograma, então você passa a desenvolver uma descrição de função, que é a descrição sumária, que é aquele geralzão, o que é que faz cada função, e também as responsabilidades. E aí agora eu quero encerrar minha fala, que eu já me alonguei bastante, dando um exemplo no sentido mesmo de o que nós fizemos, né, com o planejamento estratégico, para além desse olhar para a instituição Grupo Pontapé, mas dentro de um projeto que nós tínhamos desejo de realizar, que a gente queria fazer cinema. Era um grupo de teatro, queria fazer cinema, mas a gente queria, e a gente começou a batalhar para fazer esse cinema. E aí, o que aconteceu naquele momento? Isso foi chama-se Bravo o filme, né? Ao final ficou Bravo, era outro nome anteriormente. E aí, o que a gente percebeu? Será que esse planejamento estratégico vai funcionar mesmo? Vamos ver se vai funcionar. Então, a gente tinha ali um sonho e uma realidade, né? O projeto original era de 2011, era um longa-metragem, R$500 mil, um roteiro de época, tinha 30 dias de filmagem em uma cidade. A nossa realidade era recursos captados R$100 mil em 2013. Tá? E aí nós tínhamos duas escolhas. Era não fazer, ser realista, não fazer o filme. Significaria, obviamente, desistir do sonho, né, nossa utopia, desistir das ideias, dos projetos, deixar de ganhar experiência na área do cinema, que a gente não tinha até então, e dar por perdido todo o tempo e recurso empreendido até ali. Eu minto, gente. Este projeto aqui foi o segundo. O primeiro foi o Asas, que foi o filme, um média-metragem também, que nós fizemos a partir de um espetáculo. E esse aqui foi o segundo. Foi isso. E aí, só que era uma outra estrutura. Fazer e ser otimista. Segundo caminho a escolher, né? Significaria o quê? Tentar alterar a ideia inicial, ser flexível e promover o aprendizado, porque nós teríamos que fazer o que nós tínhamos contratado para outros fazerem na primeira etapa, nós mesmos teríamos que fazer. E aí, beleza, feita essa escolha, né, nós resolvemos usar o planejamento estratégico de fato, e aí levantamos as necessidades. As soluções era buscar parceria, adequar o roteiro, né? Não poderia mais ser um roteiro de época, tinha que ser um roteiro mais atual. Resolvemos gravar em duas cidades, com uma equipe e outra equipe. Isso aí foi uma loucura total, porque, na verdade, a gente aumentou o número de pessoas trabalhando. As filmagens foram feitas em 11 dias em duas cidades. Nós tivemos 35 pessoas trabalhando, atores convidados, figurantes, né? E 23 locações, outra loucura. Mas a principal ferramenta foi o planejamento estratégico. Está aí a nossa equipe, na época, das duas cidades, e a estreia do filme, que foi 13/10 de outubro de 2013. Né? E aí é isso. Eu concluo essa etapa falando que, de fato, para nós comprovamos na prática, não só na estrutura macro do grupo, mas em um projeto específico de um filme, né, que foi a utilização do planejamento estratégico, e super funcionou, foi a gestão cultural, né, a serviço da nossa utopia. Concluo essa parte. Muito obrigada para quem conseguiu ficar até aqui comigo, e vou seguir, né, a minha próxima fala é sobre direitos culturais. Né? O que será que impacta, né? O que são esses danados desses direitos culturais? Vamos para lá comigo, ou eu te encontro em
outro momento. Obrigada e até mais.